ele vai entrar aqui, o nosso amigo Klaus, entra aí para falar sobre remuneração ágil. E aí, Klaus, beleza? Se apresente aí para o público da ágil. Boa noite, Y. Boa noite aí a todos. Então, eu sou bem conhecido na comunidade de ágil. Eu, às vezes, sou chamado de o vovô do ágil no Brasil. Porque tem muita gente, a geração de 2007, 2008, que se diz o pai do ágil no Brasil, né? Então eu sou o avô do ágil, que eu comecei em 99, 2000. Eu fui no primeiro evento de ágil internacional, que teve o primeiro evento de métodos ágeis, foi o XP 2000 na Itália. Eu tava lá. E aí trouxe para o Brasil, né? Falei, cara, eu vi a luz, né? Vi a luz e comecei a evangelizar no Brasil em 2000, 2001. Na época, antes de ir, eu estava buscando métodos preditivos, como você falou, né? Eu estava vendo métodos formais, CMM, HUP e tudo. Eu fui lá e falei, cara, é isso, né? Como quando bate um raio na sua cabeça, você fala, não, é isso, com certeza. E aí, em 2002, a gente realizou o primeiro evento de métodos ágeis no Brasil, o XP Brasil 2002. Época de Vinícius Teles, Juan Bernabó estava no evento, né? Muitos desses aí. O Jorge Dias. E mais ou menos nessa época, eu tinha uma equipe que estava crescendo, eu era gestor, né, de uma equipe. Eu em Curitiba e um sócio meu em São Paulo, eram 60 desenvolvedores, né, entre São Paulo e Curitiba. E era aquela coisa, equipe crescendo e aquela coisa, Klaus, eu tô aqui há tanto tempo, fulana já ganhou aumento, eu não vou ganhar, fulano já ganhou também, não sei o quê. Então, quando a equipe é pequena, você consegue facilmente... É mais fácil você negociar aumento, avaliar as pessoas e tal. À medida que a equipe vai crescendo, você não consegue, nem que o gestor queira ser super justo e não enviesado, e ele não consegue acompanhar o trabalho de todo mundo. Ninguém consegue. E com essa história do ágil, os times cada vez mais colaborativos, multidisciplinares, autonomia e tal, você não sabe, cara, quanto cada um ajudou, quanto cada um realmente contribui para a equipe. Tem a galera que entrou nova e já cresceu, aprendeu um monte, em 3 meses, 4 meses já está voando. Você quer recompensar essas pessoas, né? E aí eu queria uma forma justamente de remunerar que a própria equipe pudesse chegar e me dizer, Klaus, beleza, digamos que o bolo aqui do orçamento de salários é esse tanto aqui. Quanto vocês acham, na opinião de vocês, quanto cada um deve ganhar? Eu queria ter essa visão da equipe. E simplesmente não existe, não tem uma forma de remuneração que seja 100% colaborativa. Né? Existe assim, se você tiver uma equipe de 4, 5 pessoas, você pode falar, tranquem-se numa sala aí, só saiam quando vocês me falarem, né? Essa é a divisão que a gente acha do bolo, é o que se chama de consensus based, né? Baseado em consenso. Podemos fazer esse episódio em inglês já entramos com jargão de remuneração aí, consensus based e tal, self-set salaries. Mas à medida que a equipe cresce, você não chega a falar, entre os 30 aí numa sala e só sai a hora que vocês me definirem. Não existe um processo, não existe uma mecânica que você consiga usar. Muitas empresas até querem isso, mas acabam tendo que usar uma avaliação 360, alguma coisa similar, que acaba tendo que ter um passo subjetivo sempre. Sempre tem um gestor que subjetivamente vai ter que fazer a calibração ali, né? Desculpe te cortar, Klaus. Quando eu comecei a ler, né, comecei a entender aí sobre remuneração ágil, eu falei, cara, a gente está lidando com pessoas, né, cara? E tem aquela mentalidade de certas pessoas, até inerente da gente mesmo, como é que se diz, empatia, essa parte de você ter... Ih, caramba, me fugiu. Afinidade, né? Afinidade, mas também tem um outro lado, tá? Que é a inveja, né? Então tem o que a gente... Porque o que acontece? Quando a gente fala de agilidade, muita gente ainda se associa a métodos e processos, né? E, claro, esses métodos e processos são para organizar e mensurar, mas na realidade é muito pessoa, pô. A gente está lidando com pessoas. Sim. Então, quando você ligou essas duas palavras, remuneração ágil, eu falei, cara... Aí eu pensei logo, falei, cara, vai ser um auê, porque tem gente que é empática, tem gente que é invejosa, tá? Então, isso vai ter que ser bem tratado. Então, esse tipo de dificuldade, como é que a gente pode melhorar esse tipo de coisa? Como é que a gente pode... até subjetivo? A primeira grande pergunta é, quero ouvir minha equipe ou não? Né? Quando você tem muitas empresas estão surgindo aí que são hierarquias flat.
sem gestão, são 20 pessoas na empresa e acabou, não tem gerente, ninguém manda em ninguém. Essas pessoas não tem jeito, elas vão ter que, de alguma forma colaborativa, decidir a sua remuneração. E tem empresas tradicionais, com gestores, como é, né, a minha lá no caso, em que o gestor quer tomar uma decisão, quer dar o melhor salário, o mais justo possível, mas ele quer ouvir do time, né? Então, a primeira pergunta é, eu quero realmente ouvir do time? Meu time tem maturidade? Ou eu quero que eles alcancem essa maturidade? De ter transparência, de ter essa responsabilidade de um avaliar o outro, né? Porque é desconfortável muitas vezes, para quem não está acostumado. Sim. É muito mais cômodo eu ficar na minha, deixar alguém decidir o salário de todo mundo, e eu ficar na minha só reclamando depois, falando, não gostei, fulano não gosta de mim, fulano merecia mais que Beltrano e tal, né? É porque você coordenar aí as equipes, eu pensei logo, cara, tem que ser muito maduro, né? A equipe tem que estar muito madura para fazer esse tipo de consenso, vamos dizer assim, né? Sim. Porque, sim. Por exemplo, deve ter um estágio, né? Um período, né? Para que isso seja aplicado, né? Deve ter um período aí de adaptação, ou de repente de você tentar mensuração de como coletar essas informações e as pessoas não se sentirem desconfortáveis, né? Isso. Tem muitas empresas, por outro lado, que já estão trabalhando com feedback, trabalham com feedback 360 ou até avaliações 360, né? Então não é muito diferente disso, né? A questão... Diga lá. Pode falar. Não, pode falar você. A questão do feedback 360 é que vira aquela coisa política. Eu te ajudo, você me ajuda, uma mão lava a outra. Ninguém quer ser o chato de dizer, não, o Y, cara, é um mala, não manja nada, né? Então está abaixo das expectativas. Ninguém quer ser o chato que... Então o que acontece com as avaliações tradicionais é uma inflação dos resultados, né? Todo mundo merece aumento, todo mundo foi bem, né? E acaba o gestor tendo que calibrar, né? E a forma que eu criei lá atrás, o processo chama Team Set Salaries. Não, cada um consegue dar a sua opinião, né? Você está dividindo um bolo, então você diz quanto você acha que cada um deve ganhar do bolo. E quando você diz que alguém merece mais, automaticamente os outros merecem menos. Se você diz que alguém merece menos, automaticamente os outros merecem mais. Você não consegue dizer, a equipe não consegue dizer, todo mundo merece aumento, todo mundo foi bem. O processo sempre respeita o orçamento como um todo. Né? Mas olha só, no método ágil, né, no manifesto ágil, por exemplo, não tem esse lance do ser o funcionário do mês, né? É competitivo, né? Acaba sendo uma competição, né? Porque aquele negócio, né? Quando eu estava pensando aqui, mas espera aí, como você falou até esse exemplo aí agora, né? Não, esse cara tem que ganhar mais e tudo, que ele foi, supostamente, entre linhas, ele foi o funcionário do mês, né? Ele vai ganhar um cargo, aí o pessoal, não, votaram nele, mas aí vamos ver se essa equipe tem que ser bem madura e atender. Mas uma outra dúvida é o seguinte, o ganhar, quando a gente fala em remuneração ágil, isso, uma dúvida que eu tenho. A remuneração ágil é de salário ou de frações de salário, prêmio? Como é que ele é dividido isso? Isso que eu não entendi, assim. Ambas as coisas, né? Por exemplo, você pode ter uma situação de variabilidade. Às vezes a pessoa está contribuindo mais, contribuindo menos, variou o projeto e tal, né? Só que no Brasil, né, e em geral também no mundo, você não abaixa o salário de ninguém. Né? Então o que você faz? Você deixa um salário base e a variabilidade você absorve com uma PLR, por exemplo. É assim que a gente fazia lá na Object. Então tem os dois casos. Ou você pode simplesmente dividir um bônus na equipe. Né? Tem o salário lá do pessoal e às vezes a empresa quer dar um bônus. Como é que vamos dividir esse bônus? Pode ser igual para todo mundo ou não? Vamos dividir para quem contribuiu mais aqui. Claramente teve gente que contribuiu mais, digamos assim. Teve gente que varou noite aqui fazendo um negócio funcionar, uma feira, a gente foi fazer um stand na feira. E teve gente que só apareceu lá meia hora para dar um oi. Né? Vamos fazer uma distribuição aí usando o processo, né, o TSS para dividir esse bônus? Pode ser também. Até tu contou um caso até interessante, que há muito tempo atrás, eu até já contei isso, né, que eu estava... Isso tem uns 5 ou 6 anos atrás, né, não estava na agilidade. E o que acontece? Eu saí do trabalho 5 horas, acho que foi 5 horas, 5 e meia no máximo. Pum. Aí peguei o elevador, eu e um amigo meu, aí chegou o gerente comercial da empresa, que era um dos donos lá, um dos acionistas. Ele olhou para mim assim, tá saindo no meu tempo, tá meio período.
Aí eu dá vontade de falar assim, pô, tu trabalhava mal então, para ficar toda hora a mais do tempo, algum problema, tinha algum problema aí. Pô, não pode chegar todo dia, sair às 10. Há algum problema, ou na sua casa ou no trabalho. Então esse conceito também, né, de você... é complexo você avaliar esse tipo de coisa com relação ao horário, a tarefas desenvolvidas, né, ou metas atingidas, né? Tem vários índices que vocês medem, né, para esse tipo de resultado sair certo. Mas ele é acordado com a equipe ou já tem uma base? Ó, tem uma base e a gente vai adaptando. Então, a gente não tem nenhum critério objetivo, o processo é 100% subjetivo, tá? Muitas empresas tentam, buscando uma certa objetividade, tentam criar critérios e tal, mas acabam... Isso é uma caixinha de Pandora que não tem fim, né? Existem trocentas características das pessoas e coisas que são úteis, né? Por exemplo, tem o cara que é melhor técnico, o cara que é pior técnico. O cara é melhor numa linguagem, pior na outra. O cara é melhor front, melhor back. O cara é... Isso só falando na parte técnica. Aí tem o cara que lida melhor com o cliente, né, o cara que conversa melhor com o cliente, o cara que não conversa. Tem o cara que o cliente não gosta porque ele faz a gestão de expectativa certa do cliente. Ele fala para o cliente, não dá. Não vai ficar pronto para amanhã. Vai ficar pronto para a semana que vem. E o cliente não gosta desse cara. O cliente gosta do cara que fala sim, sim para tudo. Só que esse cara é super valioso para a empresa. Tem a pessoa que ensina os novos quando chegam, ensina os novatos. Ou seja, tem trocentas características que são valiosas que você não consegue fazer uma avaliação objetiva. No fim das contas, alguém, né, subjetivamente vai ter que dizer, junta toda essa coisa aqui, faz uma calibração e está aqui o salário de todo mundo. Normalmente é assim, um gestor ou um pequeno grupo, né, de gestores faz isso. O processo TSS, né, o Percival, permite que a própria equipe faça isso. Cara, nós vamos resolver todas essas questões. Quem trabalha mais horas, menos horas, quem é melhor, pior técnico, quem fala melhor com o cliente, quem traz bolinho na segunda-feira e todo mundo fica feliz, quem é a pessoa que agita as saídas do almoço, saídas de noite, não sei o que com a galera. Tudo, junta tudo e nós vamos resolver essa subjetividade aqui na equipe mesmo. Então a avaliação é uma avaliação só. Cada um só compara, dá a sua opinião de quanto cada um deveria ganhar e põe um grau de certeza, né? Se você não conhece a pessoa, o trabalho você não precisa avaliar, você põe um grau de certeza variável lá, entre 0 e 100%, né? O grau de certeza da sua avaliação, e aí cada um faz isso e o Percival roda o algoritmo que sai na distribuição mais justa possível, acha o equilíbrio de todas essas avaliações e sai com o resultado. Quanto tempo tem esse software que vocês estão no mercado? É de 2002, mais ou menos, o algoritmo, né, o processo, o algoritmo. E eu usei ele como arma secreta na Objective por muitos anos. Algumas empresas parceiras começaram a usar, né, a HI Labs, a minha outra empresa, a WebGo do Matheus Haddad, o Rotieres Lopes, aquele pessoal. E aí em 2019 a gente abriu para o público, né? 2020 e agora em 2021 estamos indo para fora, né? Estamos indo para os Estados Unidos, estamos indo para... Bacana, porque na realidade, quando eu comecei a entrar em contato com vocês, eu falei, caramba, Percival, sabe? Porque o nome não chega... não associa o produto, né? E nem a área de, né? Nem a área de TI, né? Eu falei, caramba, mas o que é isso? No primeiro contato que eu tive, deu uma assim, mas peraí, Percival? Eu falei, cara, o que é isso? Aí eu fui futucar, né? Avaliar o que era isso. Falei, caramba, que legal, bacana. Eu achei interessante, mas eu fiquei meio assim, falei, como as pessoas... Eu falei com algumas pessoas, vai vir um Klaus aqui, o Cláudio vai vir, e vai falar sobre remuneração ágil. As pessoas questionaram, como é que será? Isso é utópico? Isso não é utópico, isso dá briga, né? Isso vai dar desunião. Eu falei, cara, não sei, acho que vai depender muito da maturidade das pessoas e do objetivo ali, né? Porque, de repente, como a gente está conversando agora, a gente tem um salário base, alguma coisa assim, premiações, PLR ou gratificações, alguma coisa dessa forma, mas só que esse algoritmo que vocês, né, desenvolveram aí, né, eles te dão uma facilidade para você mensurar esse tipo de né? Interessante, é bem assim. Sim. E é completamente subjetivo. Você não tenta criar critérios, objetivos, nada disso. É completamente subjetivo. Né? Porque em algum ponto, você pode usar 1000 critérios. Em algum momento alguém tem que tomar uma decisão subjetiva, que seja a equipe. Então a equipe pode dividir essa... Né? E
O nome Percival que você falou, ele faz uma referência ao cavaleiro da Távola Redonda, o Percival, Távola Redonda, onde todos têm voz, né? Onde todos podem falar e têm voz. E é uma contração das palavras perceived value. Ah, legal. Perceived value. Bacana. Então traz justamente o senso de justiça, né? Sim, com certeza. A colaboratividade, o senso de justiça e para as pessoas é muito mais importante a justiça na remuneração, comparando com seus colegas, até do que se ela está ganhando 3.000, 3.200, entendeu? 3.300. Imagina, eu e outro colega, eu e você, entramos na empresa juntos, fazemos a mesma coisa, né? Aí, sei lá, eu ganho 3.000, você ganha 3.100. Cara, eu vou ficar puto. Como assim, né? Por que o Y ganha 3.100 e eu 3? Aí eles falam, não, é assim mesmo, Klaus, ele vai ganhar 3.100 e acabou. Cara, eu vou sair dessa empresa, entendeu? Agora, se nós dois ganhássemos 2.500, eu estaria feliz lá na empresa, entendeu? Essa comparação é muito importante, essa justiça na remuneração é muito importante. Não, e esse caso que você falou é muito real, isso. Acontece demais, pô. E as pessoas ficam até com medo de falar o salário, né? Eu estava conversando, não me lembro com quem agora, falando justamente isso. Agora que eu lembrei, do Alisson, ele é do Agile Ceará. Tá? Conversei até hoje com ele, mas foi ontem. E justamente falando sobre isso, as pessoas ainda têm essa cultura de salário, você não falar o salário que tem. Justamente com medo de ser atacado, né? Dessa forma. Né? Pô, o cara tá trabalhando do meu lado, cara. Eu já vi isso acontecer, você já viu? Acho que todo mundo já viu acontecer isso. O pessoal contra-cheque só não quer nem falar. A atendente lá que vai fazer o cartão de crédito para você na hora da Renner, alguma hora assim, qual é o teu salário? Você vai no ouvido dela, é tanto. Porque você pode nem falar. Sim. Então isso é Então, justamente a gente está saindo dessa mentalidade, né? A gente está indo para mais transparência, mais autonomia, né? Mais responsabilidade nas equipes. Muitas empresas usam o Percival só para o gestor ver o resultado, aí ele toma as decisões dele, né? Seria um passo, ou um nível de transparência. Outro nível de transparência é você abrir e publicar para as pessoas o resultado, se você quiser. As duas formas dá para... entendi. Para as pessoas saberem como é que foi o desempenho, a classificação delas, né, vamos dizer assim. Até como feedback, eu tenho que melhorar na parte, né, eu tenho que fazer mais curso, eu estou tecnicamente... Eu estou falho, né? Alguma coisa desse tipo. Isso. O Percival, ele te dá... Ele não resolve esse lado qualitativo. O que eu tenho que fazer para melhorar? Né? Isso é relativamente fácil das pessoas. Você deve fazer que tal, né? Sugira um curso, isso, aquilo, melhora isso, naquilo. Mas transformar isso em número, quanto que isso vale de salário, que é o mais difícil, né? É isso que o Percival resolve. A questão quantitativa, né? O Percival dá o feedback muito forte. Quantitativo, né? E como você falou no início das suas apresentações aí, né? Agora no começo, que agilidade é transparência, né, cara? Então, e colaboração, né? São duas peças assim que a gente, enquanto preditivo, né, que é o lance você ser comandado, né, você ser chefiado, você tem medo de errar, você tem a sua tarefa, o do outro deixa o outro fazer e o outro não pode nem ajudar o outro, né? Porque ele também ganha mais do que eu, para que eu vou ajudar? Né? Não é colaborativo por conta disso. Isso quebra muito a maneira da gente pensar no nosso comportamento com relação ao trabalho, atitudes com o colega, né? Sim, total. É isso que eu falo, Klaus, é o seguinte, cara, o lance todo, aquele podcast, eu nem falo mais em mindset, cara, eu não falo não, cara, para as pessoas entenderem que tem gente que não é da agilidade e fica, isso que é o mindset, cara, é um saco ficar explicando, cara, é atitude e comportamento das pessoas no trabalho, cara, a colaboração, a empatia, você entender o outro, né, cara, você tá com as coisas transparentes, você não tá escondendo, porque eu me lembro muito bem, eu já falei em outros episódios que eu trabalhei numa empresa de telefonia, na parte de marketing, era o TI. Aí o cara, da primeira vez que eu botei o Kanban ali, o pessoal falou, o que era isso? Aí tu explica, né, os 3 básicos. Aí um cara virou para mim e falou assim, mas todo mundo vai ficar sabendo que eu tô atrasado. Mas a jogada é essa, cara. Todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo, entendeu? Então eu acho que essa filosofia, né, essa maneira de pensar... ainda está muito arcaica. Eu acho que nós, enquanto agilistas, a gente trabalha com agilidade, né? A gente está transmitindo, você produzindo software aí, produto, né? Desenvolvendo produtos e tudo, cara, a gente tem que sempre passar essa mentalidade, esse modo de agir, né? Atitude. É. Sim.
Porque eu fico com medo, sei que cara, dos jargões todos que usam. E as pessoas que não é. Porque o grande problema que eu estou vendo hoje na agilidade é que tem muita gente falando de agilidade, mas o cliente não sabe ainda o que é. Tá? Eu lembro que ano passado, numa empresa, eu estava conversando com o gestor, né? Era gestor, e a gente queria que as pessoas participassem da Lean Inception. Aí, o cara falou: duvido, aqui é impossível você ficar 5 dias com mais de 20 pessoas para fazer Lean Inception, entendeu? Não tem um conceito disso, não tem. Então, a gente tem que estar aqui, né, com essa proposta de desmistificar um pouco, né, para não deixar aquela caixinha preta, né? Mas me conta mais um pouquinho aí dessa remuneração, acho. O que está achando a galera que está usando aí? Quais são as expectativas aí? Então, fala de atitude e comportamento, né? A mudança de comportamento que a gente observa quando a gente implanta o Purcell é que justamente você não tem mais um chefe só. Vou agradar o chefinho, né? Vou fazer as suas coisas para ele ver. Aí quando você tem um resultado ruim, o chefe não gosta de mim, né? Não conhece meu trabalho e tal. O que acaba acontecendo agora é que todo mundo é chefe de todo mundo, né? E aí, cara, a tua atitude, a melhor coisa que você tem a fazer é, cara, faz bem o seu trabalho, ajuda as pessoas, colabora, comunica bem. Né, comunica, né, não adianta também você ser um cara excelente tecnicamente e todo mundo te odiar, você ser arrogante, você ser, né, um merda, também não adianta. Mas isso foi cultivado muito, você lembra disso? Que era o mainframe, sim, os caras, os bambambãs, os caras podiam ser arrogantes demais, e eram arrogantes, porque tinha que ligar pro cara de madrugada, por causa do código, todo mocado o código, agora é mock, né, mocado, né, mas era muito bacalhau, o cara fazia, às vezes consertar as coisas, de repente fazia até de propósito, botava aquele erro na data tal para ele ganhar hora extra, tudo armado, né? Hoje em dia, tu sabe, né? Sim, sim. Antigamente no mainframe, cara, o presidente ou o superintendente queria ver o relatório, aí chegava o subalterno dele, meu amigo, mexe tudo aí, e o cara não vai saber de porcaria nenhuma, hoje em dia não dá para fazer nada disso, quer dizer, fica muito difícil. Tá? Então eu acho que essa forma que você falou aí, né, dessa transparência, todo mundo cuidar do seu, né? Quando fala do cuidar do seu e do nosso, que não tem esse lance dos baba-ovo, né? Quer dizer, a tua solução acaba com os baba-ovos e puxa-sacos, né? Exato. E é você tratar as pessoas como adultos, né? Não como criança. Eu contrato, cara, os melhores caras, né, que eu consigo achar, as melhores pessoas mais inteligentes, eu dou autonomia para elas, dou responsabilidade, estão mexendo em software crítico da minha empresa. Aí na hora de definir remuneração, eu sou como né, um professor de jardim de infância falando, não, você vai ganhar tanto, porque vocês não conseguem dividir, vocês não sabem dividir aí, não tem maturidade, então eu que vou dividir o bolo para vocês. Eu tenho até um cortador de bolo aqui, que é a metáfora que eu uso, né? O Purcell é como uma ferramenta que te dá isso aqui, né? A equipe consegue separar e servir o bolo. Como adultos, entendeu? Vocês vão fazer isso aí, né? Eu posso, como gestor, eu me mantenho a prerrogativa de repente, fazer algum ajuste estratégico, alguma coisa. Eu vejo, tem o cara do COBOL aqui, como você falou, o cara do mainframe. É o único cara que cuida do mainframe do nosso cliente. A equipe não valoriza ele de jeito nenhum, tudo bem, eu vou dar uma mãozada, né, estratégica aqui. Mas eu não preciso, cara, ficar pensando, calibrando 30 pessoas, uma equipe de 60 pessoas com outro gestor e não sei o que e tal. Não, eu atuo só cirurgicamente mesmo, estrategicamente, se precisar. E deixo a equipe decidir o resto, né? E a tendência está sendo essa, né, cara? Porque o ágil está propondo isso, né, cara? De você não ser pai e nem ser filho. Exato. As pessoas, né, como adultos, eu não quero trabalhar de nenhum outro jeito. Eu, como gestor de equipes, cara, nunca mais eu quero ter que ficar decidindo o salário das pessoas, negociando, avaliando. Deixa as pessoas conversarem porque decidirem dentro da equipe. Não, porque o que acontece? Eu vejo o seguinte, Klaus, o que eu acho é que o início disso tudo tinha que ser na faculdade, nas instituições de ensino, vamos dizer assim, né? Porque foi ano passado,
Foi ano passado, justamente, começo da pandemia. Eu fui convidado por um garoto que trabalhava comigo como estagiário. Falou, pô, isso dá um pulinho lá na faculdade, que a galera entra na faculdade, todo mundo largado, nego não entende porcaria nenhuma, assim, o pessoal entra meio e, caramba, eu vou programar, né? Só tem esse negócio. Então não sabe que tem o X, teste, né? O pessoal de back-end, não tem essa visão ainda. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada lá, eu vou falar sobre isso. Acabou que eu fui fazer um seminário, acabou a pandemia entrando, e entrou um seminário. Tá, eu fui como convidado para falar sobre agilidade. Então você vê que até o próprio instituto, né, os ensinos, né, os institutos de ensino e educação, eles também ainda estão falhos, né, com esse tipo de metodologia ou esse treinamento da pessoa ter autonomia para fazer as coisas. Né? Sim, então eu acho que uma se vierem perguntar para mim, Y, o que você faria para aumentar essa consciência ágil, alguma coisa? Cara, vamos começar nas escolas, tá? Que teve um rapaz aqui, um amigo meu, o Rogério Brum, ele falou sobre Agile Kids, e tá fazendo isso com a filha dele. Tá. Agile Kids, muito legal, cara. Ele põe o Kanban e roda Scrum em tudo, com a tarefa de casa, atividade de brincadeira. Então são coisas, né, simples, que dá para fazer, pô. Eu participei de 2 lives num dia, acho que semana passada, e nessas 2 lives, no mesmo dia, o host falou assim, cara, isso parece um trabalho de escola. Você lembra a história do trabalho de escola? Quando você faz um trabalho em grupo, na escola, né, todo mundo sabe quem que fez as coisas e quem que não fez nada, que ficou só, quer pôr o nome no fim. O professor muitas vezes não sabe, mas a turma sabe. Então, a mentalidade do Purcell é essa, justamente deixar a equipe avaliar a contribuição de todo mundo e... Se desse para pagar todo mundo igual, ou trabalhar todo mundo por diversão, tudo bem, vamos ser todo mundo voluntário, trabalhar tudo software livre, mas não dá, infelizmente não dá. Né? Se eu pagar todo mundo salário de estagiário, os sêniors vão embora. Se eu pagar todo mundo salário de sênior, eu não posso contratar estagiários, senão a empresa vai falir. Né? Então eu tenho que conseguir avaliar a contribuição de cada um. Não, é interessante e a gente está aqui discutindo sobre isso, porque é a primeira vez no Pipoca Ágil, eu tenho mais de 200 episódios, né, esse tempo todo que eu estou aqui, pouco tempo, tá? Não tem nem 2 anos, falei 2 anos em dezembro, já teve 204 episódios, eu estou com 4 ou 5 episódios guardados para eu publicar, cara. Eu falei com muita gente, mas não falei sobre remuneração, interessantíssimo. Por isso que eu achei interessante. É porque não tinha solução, não tinha solução. Antes do Simset Salaries, modéstia à parte, não tinha solução, cara. Não existe um mecanismo para você junta 30 pessoas, preenche o negócio aqui e sai o resultado. Né? É uma coisa que você não consegue fazer num Excel, assim, no Google Docs. Não é simples. Porque a opinião das pessoas é uma opinião relativa. Né? Não sei, eu posso talvez mostrar para você como que é a tela da avaliação. Compartilha aqui. Que eu vejo aqui, compartilha que eu compartilho para você aqui, ó. Deixa eu dar um share screen aqui. Eu ia compartilhar um negócio, mas deixei passar, mas dá um share screen, a gente navega aí no... Mostra que é bom, é interessante para as pessoas... Opa, deixa eu ver. Tá aí a tela? Eu acho que é isso aí. Então aqui está a avaliação, né? Quando você entra, você vê os seus colegas assim, né? Você começa todos no mesmo nível, e aí você vai... então eu digo aqui, a Iana, por exemplo, foi quem contribuiu mais, né? Depois ficou o Bruno e a Júlia em segundo, a Laura em terceiro, aí pulou um pouco abaixo, ficaram o Enand e o Pedro empatados. Né? Então você vê que tem, né, trocentos níveis para cima, trocentos níveis para baixo. Você vê que os níveis eles não têm uma numeração, não importa aonde eu coloquei as pessoas absolutamente, o que importa é só a diferença entre elas. Né? Ah, interessante. Eu não tenho o primeiro lugar e segundo lugar. Isso que eu estava conversando, o melhor funcionário do mês. Não tem. Você botou bem bacana isso. Até tem. Eu até estou dizendo aqui que a Iana, na minha opinião, foi quem mais contribuiu. Aí na próxima rodada, posso dizer, não, a Iana e o Bruno estão empatados, foram quem mais contribuiu. A Júlia já ficou empatada aqui com a Laura. Depois, né, na próxima rodada de avaliação, pode ser essa a minha opinião, por exemplo. Né? Que os dois estão aqui empatados em primeiro. Cada nível desse representa uma diferença de 20%. Ah, tá. Né? Então, eu estou dizendo que aqui o Enand
contribuiu 20% mais que o Pedro, que essas duas, né, 20% mais que o Anand, aí pulou 2 níveis, você vai multiplicando, né, 20%, 20%, dá 44%, né? Esses aqui estão 44% acima, e tá vendo, tem infinitos níveis para cima, níveis para baixo aqui, o que importa só é o relativo, então cada pessoa está dando sua opinião relativa. E esses quadradinhos verdes aqui, né, se eu clicar aqui no card, tá vendo o Anand, né? Qual é a sua certeza, né, na hora de avaliar essa pessoa? Né? Muito baixa, baixa, alta, muito alta. Né? Eu posso deixar no 0 aqui também, a mesma coisa que não avaliar a pessoa. Então, vou dizer que é alta aqui a minha certeza avaliando o Anand, né? São os 3. Então, o que acontece? O time todo faz essa avaliação. Eu mesmo não me avalio, não faço uma autoavaliação. É o time que diz quanto eu vou ganhar, não sou eu que digo quanto eu vou ganhar. Tá? Esses valores todos que eu estou falando, 20%, esses valores aqui 0, 1, 0,6, 1, 0, isso são tudo valores que a gente foi achando ao longo de, 20 anos fazendo isso daqui. São dezenas de milhares de pessoas, de avaliações feitas, né, por pessoas. Então a gente foi empiricamente achando esses números que fazem mais sentido no fim das contas para a galera, né? Aí as pessoas se veem aí ou não? Ela consegue ver o outro ou não? O outro que eu digo, o que o outro está fazendo, no caso específico, pode ter essa opção? Eu posso ter a opção no final de abrir as avaliações que todo mundo fez. Você pode ver a avaliação que todo mundo fez, é uma opção do time, né? É uma opção do administrador. O administrador pode avaliar o resultado, aí aqui eu olho o resultado, tá? Tem aqui no Slice, então, é a divisão, né? Tá vendo? Tá a Iana e o Bruno lá em cima com 22, Laura e Júlia com 15, Anand com 13, Pedro com 10. Tá? Aqui tem a minha avaliação em verde e em cinza o time, né? O resultado do time. Como só eu, aqui é um exemplo, né? Essas pessoas são fictícias, só eu que fiz a avaliação, vai sempre coincidir a minha avaliação com a do time. E tá vendo? Eu tenho a opção de publicar aqui. Interessante, né? Hein, cara? Tem a opção de publicar. E aí o time todo pode ver, né? Eu como administrador, se eu publicar, o time todo vê o resultado. Eu tenho informação aqui do grau de certeza, né? Então, se eu somar todas as avaliações que a pessoa recebeu, aqui é o grau de certeza, então, das avaliações dela, que ela recebeu. Quanto, de repente, todo mundo avalia o cara mal, mas não tem muita certeza. Eu falei, pô, mas isso tá muito legal, né? Acho que ele não deu tempo a perceber, né? Exato. Né? Como gestor, por exemplo, eu posso não tomar uma decisão se o Pedro é novato, então eu não vou tomar uma decisão de demiti-lo ou de, né, fazer qualquer coisa, só porque, digamos que ele teve um resultado baixo aqui, né? 10%. Certo. Resultado. A soma sempre é 100, né? Sim. Então, digamos que hoje ele está ganhando um salário alto, né? Acabou de entrar, negociou um salário alto para entrar, só que a equipe falou, cara, o cara está contribuindo aqui embaixo, menos do que o Anand, né? Então ele é um candidato à demissão. Se for um cara já de anos de equipe, né? Sim, está produzindo menos. Você está com salário... Ou se ele vier pedir aumento, eu vou falar, Pedro, não dá, cara. Não dá. A equipe está falando que você não... Eu tenho que achar formas melhores de aproveitar o talento dele, né? Formas dele evoluir e tal. Né? Ou se eu tiver que mandar alguém embora, infelizmente, né, ele é um candidato à demissão. Ele tem um salário já alto e contribuição baixa na equipe. Então, legal, como você falou, né? O grau de certeza, se for baixo, tipo, ele não é sênior, ele acabou de entrar, faz 2, 3 semanas que ele está na equipe, pouca gente avaliou ele, né? Não vou tomar nenhuma grande decisão com base nesse resultado ainda. Consigo ver isso aqui, né? E é interessante que através disso você pode, como você falou no caso hoje em dia com agilidade, como eu tenho uma frase que eu falo assim, agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. Quando fala humanidade, porque sabe aquele negócio, o gerente ficava te observando durante 1 mês ou 2 meses e não serve, tchau. Nem falava para a pessoa o que aconteceu com ela. Não é isso? Não acontecia isso. Ou acontece até hoje isso. Sim. E eu acho bacana na agilidade o feedback de você querer melhorar o seu funcionário. Né? O funcionário, o cara da equipe do lado, você também dá feedback, o amigo dá feedback, meu amigo, olha só. Tu estuda mais isso, olha, acho que você deve falar menos ou falar mais. Então, a preocupação de não desmanchar o cara de uma vez só, vai embora, tchau, e não quero... Eu gosto de trabalhar com uma regra para remuneração. Então, dar um objetivo, uma meta para o time, falar, time, a meta é tal, né, essa é a remuneração que vai ter. Por exemplo, no caso da GuiLab, sei lá, 80% do faturamento é salário da galera.
tá? Do que vier, 80% é de vocês. E o resto, a divisão é feita com o Percival. O que acontece? A gente acaba com aquele cabo de guerra que existe entre o gestor querer pagar sempre menos e o funcionário querer ganhar sempre mais. A regra está definida, cara. Agora é todo mundo no mesmo barco de verdade, entendeu? É todo mundo junto, fazendo né? Todo mundo crescer junto e fazer o bolo crescer, entendeu? Essa divisão não. Agora ficou essa liderança horizontalizada, né? Todo mundo é mais ou menos o mesmo barco, vamos dizer assim, né? Porque o objetivo é entregar o produto, tá? Não é cumprir prazo, né? Aquele negócio, porque ficava muito reduzir custo e cumprir prazo. Agora está funcionando? Serve, tem valor, né? Tem uma opção de jogada que era no preditivo, começava assim, não, mas eu entreguei no prazo. Mas alguém está usando? Está funcionando? Não, mas eu gastei pouco e entreguei no prazo. Exato. Mas eles vai estar funcionando? Isso aí acontece muito, né, cara? Isso aí ainda acontece muito. Sim. Eu trabalhei numa empresa, cara, que foi dedicado o tempo todo, tipo assim, umas 17 ou 18 sprints de 2 semanas, foi dedicado a um aplicativo que chegou no final, no 17, eram 10, mas virou 17, chegou no 17. Deram prioridade desde o início para o aplicativo, para depois a vice-presidente chegar assim, gente, não é aplicativo não, é responsivo. Cara, foram 17 sprints. Caraca. Entendeu? Sim. Olha a visão, como é que pode, cara? A visão do produto. Sim. Como é que pode não ter feedback, cara? A pessoa que está responsável... Cara, impressionante, é incrível, cara. Agora, o Percival, ele tá, como você falou, né? Ele tá aqui no Brasil e fora também, né? Já tá fora ou vai lançar fora do Brasil? Isso, ele já tá todo em inglês, material todo em inglês, né? E a gente tá começando as campanhas de marketing agora fora. A gente tem um cliente dos Estados Unidos já há 2, 3 anos que usa. Eles, é louco o caso deles, eles são uma empresa de transformação organizacional, a The Ready, e eles usam o Percival para distribuir equity. Eles fizeram várias rodadas, né? Inclusive fizeram algumas retroativas que eles não tinham como resolver antes. Para 2015, 2016, 2017, eles fizeram rodadas retroativas para fazer distribuição de shares, equity da empresa. É interessante, usando cara? Isso é bacana a gente difundir isso, cara. Eu achei legal a gente estar falando sobre isso, que não tinha, como você falou, não tinha, eu não tinha nem noção de que existia isso, né? Porque a gente fala, por exemplo, teve um pessoal aqui do Senac, né? A faculdade Senac Rio de Janeiro, e que veio o diretor da faculdade, da parte de TI, né? Veio o coordenador e os professores, falar sobre infraestrutura ágil. Quer dizer, tudo está ficando com ágil também, né? Sim, mas é tudo baseado nessa transparência, na colaboração, né? O movimento de DevOps. Feedback, né? Feedback é muito importante. Mas, Klaus, a parada é o seguinte, nós estamos com 44 minutos aí, cara, já chegando a quase 50 minutos, tá? Eu acho que é um horário bacana para a gente... Você quer falar mais alguma coisa, assim, uma divulgação, né? Não, eu acho que tá legal o papo, a conversa. Eu quero me colocar à disposição, né, as empresas que queiram fazer um demo, né, no nosso site lá, percival.live, Percival com C, né? .live. Lá tem... você pode fazer um trial até 5 pessoas, é gratuito, então pode usar o quanto quiser, ver lá funcionando, né, até 5 pessoas. E pode marcar uma demo comigo, uma apresentação. Eu gosto muito de conhecer a história, a situação real das equipes. Imagina, eu estou lidando com isso há 20 anos, né? Então conheço trocentas histórias, situações, como que é a remuneração. Eu sugiro, comecem com um time assim, ou incluam todo mundo num time assim, ou comecem com esse time separado, façam uma forma híbrida disso com isso, né? Tem muitos clientes que usam por exemplo, uma indústria de plástico que usa para a área de vendas, tem as metas de vendas, e então 30% por metas de vendas, 70% Percival colaborativo, né? Então Bacana, muito legal. Botei aí, percival.live. .live. Né? Legal. Então me coloco à disposição, aproveita aí, fechando, me colocando aí à disposição para quem quiser conhecer, fazer uma demo. Tá, beleza, fica tranquilo.
É o seguinte, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Pipoca Ágil. Vamos fazer mais live, cara. Você não fica só em uma vez aqui para falar que de repente sabe o que acontece, ô Klaus? É legal colocar você com mais outra pessoa. A gente botar, ou de repente, se você, né, tiver alguma oportunidade, para a gente fazer uma mesa redonda aqui, aí falar sobre diversos assuntos, sobre agilidade. Legal. Se você quiser também, cara, entre em contato comigo. Ibson, eu quero levar um convidado meu. Pipoca Ágil. Cara, tá aberto aqui, cara. Você já tem meu WhatsApp, chega aqui, Ibson, quero fazer uma festa aí no Pipoca Ágil. Falei, vamos embora, não tem problema nenhum aqui, tá? Ibson, faz assim, ó, conversa com algumas pessoas e ache quem for o maior cético aí, né? Isso aí não funciona, isso aí não dá certo. Traz ele e a gente faz uma conversa aqui, uma grande coisa. Não, eu acho que isso é uma coisa que está faltando muito, diálogo respeitoso e aberto de pontos de vistas diferentes. Uma coisa, se a gente conseguir dar esse exemplo, vai ser uma coisa animal não, com certeza. Para nossa civilização até hoje em dia. Não, com certeza. Vivemos num mundo polarizado, né? Aquele negócio total, cara, total. Cara, então beleza, meu camarada. Foi um prazerzão te receber aqui no podcast. Não sai correndo, tá? Não desliga não, é rapidinho. Tranquilo. Eu vou dar um fechar aqui, só pra gente conversar no finalzinho aí, né? Mas, gente, quinta-feira, dia 22, né? 22, é isso aí. Vamos ter aqui no Pipoca Ágil, vai ser uma divulgação de um livro maneiro, um livro muito legal. Falando sobre DevOps não é só código, tá? DevOps não, desenvolvimento não é só código, tá legal, gente? Então, um grande abraço para vocês. Vou encerrar aqui a programação de hoje. Valeu, gente!